Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Eu convido você a estar abrindo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler o mesmo versículo que eu li ontem, na palavra de encerramento que eu dei em nosso evangelismo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. O texto conhecidíssimo nosso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. O texto nos diz o seguinte: Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Vamos ler novamente o texto. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Esse é o texto conhecido nosso. Talvez você esteja lendo na sua Bíblia com palavras um pouquinho diferentes, mas a mensagem é a mesma. Eu li aqui na Nova Almeida Atualizada. Uma versão muito simples e de fácil entendimento. E a gente consegue perceber que esse mundo está em busca de paz. O mundo está em busca de felicidade. E essa felicidade está necessariamente atrelada ao conceito de paz. Só que o mundo quer a felicidade, quer a paz, buscando em fontes diversas. Por exemplo, na época de Cristo, quando ele esteve falando essas palavras, o Senhor Jesus estava falando num contexto de dominação dos povos ali do que hoje consideramos como Palestina, ou como a terra de Israel, mas na época era outro nome, era Judéia que se chamava. Então, naquele momento, o Império Romano estava dominando aquela região, várias regiões, vários países, inclusive. Mas ali estava o domínio romano e havia colocado o conceito de paz romana. Em fluente latim, a pax romana. E essa paz romana significa uma guerra, uma conquista, um domínio sobre nações, um domínio tão
tão forte, um domínio tão presente, que não havia como os povos conquistados por Roma fazerem frente ao exército romano. Então, aquelas legiões romanas, como assistimos nos filmes, os filmes sobre Jesus e sobre aquele período, essas legiões eram o que tinha de mais forte, de mais poderoso, de intransponível naquela época. Assim, Roma conquistou a paz romana, conquistando povos, imprimindo o seu estilo de vida e fazendo então com que não houvesse nenhum tipo de liberdade, porque o mais importante era garantir a existência, a sobrevivência do império. E não importava quantas pessoas fossem esmagadas, quantas revoluções fossem esmagadas, para que prevalecesse essa paz, entre aspas, conquistada por Roma. Então a gente percebe aqui uma passagem em que Cristo tem a ousadia de falar em paz, mas não a paz romana. Não a paz romana que era característica de sua geração, de sua época. Mas aqui ele estava falando de uma paz diferente. Não a paz como o mundo a dá. Ele mesmo disse, mas eu dou a vocês uma paz diferente. E aqui você começa a pensar comigo, porque você é uma pessoa inteligente. Você sabe que o texto quer dizer que se Cristo oferece a paz dele, e é uma paz diferente da paz que o mundo oferece, que o Império Romano podia oferecer, é porque agora você entende que a paz que você precisa ter no seu coração, na sua mente, ela não brota de você mesmo. A paz, ela é outorgada por alguém. Você não consegue construir a paz de espírito para que a sua mente esteja zen, esteja tranquila. E não faltam religiões, não faltam filosofias, cosmovisões, tentando construir a paz. Mas o texto é muito claro ao dizer, o mundo lhe oferece um estilo de paz. E Cristo te oferece um estilo de paz que é melhor, que é diferente, que é mais abrangente, que é mais eficaz do que qualquer expectativa de paz que o mundo possa oferecer. Na época de Cristo era paz romana, mas existia paz filosófica. Existia paz filosófica daqueles que diziam que o homem só consegue tranquilidade, felicidade, paz, quando ele alcança o equilíbrio. O equilíbrio na sua vida, em todas as áreas da vida. Outras pessoas dizem que a paz ela é alcançada quando você consegue manter um estado de calmaria mental diante de uma atitude de estar mutilando ou rejeitando ou jogando fora todos os seus sentimentos, desejos e aqueles ímpetos que são naturais do ser humano. Muitas pessoas tentaram isso. Epicuro falou isso. Mas nenhum tipo de paz como essa, produzida por filosofias humanas, produzidas pelo mundo, uma paz criada artificialmente, ela é a oferta que o mundo te dá. E mesmo o hedonismo, que é a oferta de felicidade e de paz, quando você vai pelo caminho oposto e você procura satisfazer todo tipo de experiência, desejo que você tem, e não deixa para amanhã o que você pode curtir hoje. E esse tipo de hedonismo é pregado, é cantado, é falado, é experimentado, é buscado hoje na nossa cultura.
Quando você vê um conhecido autor de pagode, cantor de pagode, também dizendo: deixo a vida me levar, vida leva eu. Ele canta assim porque essa é a perspectiva hedonista, de que você não tem um propósito na sua vida, você não tem um caminho, você não tem uma perspectiva de uma missão que o Senhor te dá. Mas você segue o fluxo fazendo tudo aquilo que der na sua vontade. Mas todas essas soluções humanas para a paz, para a felicidade, elas são passageiras, porque elas são artificiais. Nós precisamos, portanto, fazer um pensamento crítico, fazer uma reflexão crítica sobre o tipo de pensamento que nós acalentamos, que nós construímos, alimentamos em nosso próprio coração, do que a gente considera paz. Para muita gente hoje, paz é ter muito dinheiro no bolso, é ter saúde para dar e vender. Para muita gente hoje, ter paz, ter felicidade, é estar construindo um império onde ele possa ter poder, a autoridade sobre o país, sobre uma nação, sobre o mundo. Muita gente hoje quer construir uma paz, e essa construção da paz e da felicidade tem trazido doenças, enfermidades na alma de muitas pessoas. Lembre-se do contexto romano, em que Cristo, com ousadia e autoridade, com todo tipo de coragem, ele se levanta e diz: a paz que eu dou, a paz que eu outorgo, que eu ofereço a você, é uma paz diferente de toda essa filosofia que você está acostumado a ver. A paz que eu ofereço a você não é a paz de um Messias que se levanta contra o Império Romano com uma espada atravessando a garganta dos soldados romanos e do próprio imperador. A paz que eu tenho a oferecer a você não tem nada a ver com uma reforma política. Não tem nada a ver com uma conquista social, político, religiosa até. Mas a paz que eu tenho a oferecer, ela opera dentro do coração. Porque na parte final do versículo ele disse: a paz eu lhes dou, e não a dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Porque ele fala aqui de coração angustiado e de coração temeroso. Cristo sabia que no ano 70, o general romano Tito estaria debelando em Jerusalém uma revolta essa construída por Bar-Horba, um homem que se arvorava também em ser o Messias, mas o Messias no sentido bélico, o libertador, o Messias ungido, no sentido de uma revolta. E nessa revolta, ele livraria, entre aspas, a Judéia, o povo judeu, desse domínio romano. Muita gente morreu. Foi uma hecatombe para o povo judeu. O templo de Jerusalém foi arrasado, foi destruído. A única parte que sobrou para contar a história do templo de Jerusalém foi o que hoje é considerado o Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Ainda hoje os judeus preservam o muro ocidental do que foi anteriormente o templo, para estarem orando, para estarem clamando. O mundo inteiro viaja para Jerusalém
para colocar os seus pedidos de oração nas brechas das pedras desse muro antigo. O mundo ainda hoje vai para lá em romaria, para estar clamando a Deus, inclusive, que o templo seja reconstruído. Tudo isso foi o resultado de uma paz que não era a paz que o Senhor Jesus disse que traria. E você hoje pode experimentar essa paz. A paz que a Bíblia diz, a paz que Cristo oferece, a paz que transcende todo o entendimento humano. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz que a paz que Cristo oferece é a paz que excede a todo entendimento. Transcende a qualquer lógica humana, transcende a qualquer filosofia, a qualquer cosmovisão, transcende a qualquer tipo de pensamento artificial produzido pelo homem. A dádiva da paz é uma bênção que só Deus pode dar. A paz verdadeira, a paz shalom, a paz que é não apenas a ausência de guerra, a paz que não apenas é a tranquilidade de você estar num ambiente em que você consegue ser feliz, consegue construir uma vida, você consegue construir a sua família e consegue ser feliz assim. Uma paz que vai muito além do que você fazer, trazer para você todo tipo de satisfação dos seus desejos pessoais. Até porque a Bíblia diz, o profeta Jeremias disse que o coração do homem é enganoso. E hoje o que te faz feliz, amanhã te faz triste. O coração humano não é um terreno forte para você construir a sua vida. O que você deseja é volúvel. Amanhã pode mudar. Mas a Bíblia diz que a paz que Jesus oferece é a paz de quem consegue, mesmo vivendo numa situação de dificuldades, de lutas, de problemas, mesmo assim, esse que tem o coração dominado pela paz de Cristo, ele consegue achar o oásis no meio do deserto. A graça de Cristo alcança você. E essa graça de Cristo que o alcança, consegue fazer com que o seu coração esteja em perfeita paz. Nessas circunstâncias da vida, confiar em Jesus, buscar a sua presença de modo constante, de modo real, de modo firme. Essa busca pela presença de Jesus é o que produz a verdadeira paz em nosso coração. Diante das lutas da vida, você encontrará paz apenas em Cristo Jesus. Eu não sei se você seguiu até hoje, mesmo estando na igreja, seguiu algum tipo de filosofia de felicidade, de paz, que seja diferente dessa que Cristo ofereceu. Se você ainda está se guiando numa perspectiva de paz e felicidade, que esteja fora da presença do que o Senhor Jesus nos apresentou como a paz real, verdadeira, que ela atinge o seu coração e o alcança acima de qualquer circunstância. Nesse momento, nessa noite, esse convite está aberto para você. Quem sabe não será hoje que a sua visão de mundo, a sua visão de paz, ela será radicalmente transformada pela atuação do Senhor Jesus Cristo.
deixo-vos a paz. A minha paz eu dou para vocês. Eu não dou a paz como o mundo dá. A outorga da minha paz, ela é diferente de tudo que você já viu. E ela pode hoje dominar o seu coração. E você respirar os novos ares de felicidade, de paz, de liberdade que só o Senhor Jesus pode te dar.